Muita gente olha para a Constituição dos Estados Unidos e pensa, tá aí o modelo de democracia para o mundo. Mas e se o próprio documento tiver na sua essência falhas estruturais que, na verdade, atrapalham o governo da maioria? Hoje, a gente vai mergulhar numa crítica bem provocadora que questiona a própria base do sistema americano. E essa é a ideia central do jurista Sanford Levinson. O que ele diz é o seguinte: a Constituição dos Estados Unidos não deveria ser tratada como um texto sagrado, intocável. Pelo contrário, por ser uma criação humana, ela precisa ser olhada de perto, com um olhar crítico, sabe? Especialmente quando parece não cumprir suas promessas democráticas. A tese do Levinson é direta. A Constituição dos Estados Unidos é, nas palavras dele, insuficientemente democrática. E veja bem, ele não está falando de uma interpretação aqui ou uma emenda ali. Ele aponta para problemas na estrutura, na fundação mesma do sistema. Ele chama isso de déficit democrático. O que isso quer dizer na prática? Que o próprio sistema americano foi desenhado de um jeito que, em muitas situações, impede que a vontade da maioria vire lei. Isso acaba gerando aquela paralisia, aquela frustração que muita gente sente hoje em dia. A primeira prova, e talvez a mais chocante desse déficit todo, está na estrutura do Senado dos Estados Unidos. Ele foi criado lá atrás como um tipo de acordo, mas hoje, segundo essa análise, ele distorce completamente a ideia de democracia. E aqui a gente vê o tamanho da distorção. Pensa só, a Califórnia tem quase 70 vezes mais gente que o estado de Wyoming. Mesmo assim, no Senado eles têm exatamente o mesmo poder, 2 senadores cada. Nenhum outro país com sistema federal no mundo tem uma desigualdade tão grande assim. Vamos traduzir isso em termos práticos. O voto de uma pessoa em Wyoming para eleger um senador tem matematicamente o peso do voto de 70 pessoas na Califórnia. Aquele princípio básico de uma pessoa um voto é, bom, simplesmente ignorado aqui. E isso aqui mostra como essa representação desigual vira algo bem concreto: dinheiro. Estados menores usam esse poder desproporcional que têm para conseguir mais verba federal por pessoa. Olha o caso do financiamento para a segurança. Cada morador de Wyoming recebe, em média, 7 vezes mais que um de Nova York. Sendo que Nova York, vamos combinar, é um alvo bem mais provável, né? Mas essa representação desigual é só uma parte do problema, que é ainda maior. A questão é que o sistema tem vários pontos de veto, que dão um poder enorme para minorias bloquearem a vontade da maioria. O que é um ponto de veto? É qualquer mecanismo no processo que permite a um grupo pequeno simplesmente dizer não e parar tudo. A crítica é que o sistema americano é cheio desses pontos, o que acaba favorecendo a inércia, o status quo, em vez da mudança. Olha só essa jornada de um projeto de lei. Mesmo que ele tenha apoio popular e seja aprovado na Câmara, ele ainda pode ser barrado no Senado por uma minoria. Se conseguir passar por lá, o presidente ainda pode vetar. E para derrubar o veto, precisa de uma supermaioria. É uma verdadeira corrida de obstáculos, cheia de chances de fracassar. O exemplo clássico disso é o tal do filibuster. Isso nem está na Constituição. É uma regra do próprio Senado que dá um poder de veto absurdo para a minoria. Bastam 41 senadores, que podem representar uma porcentagem bem pequena da população, para impedir que uma lei sequer vá para a votação. Ok, diante de um sistema que parece tão travado, tão resistente a mudanças, com tantas ferramentas para manter tudo como está, o que dá para fazer? A análise do Levinson não fica só na crítica, ela vai além e propõe uma solução bem dramática. A pergunta é bem direta. Se o problema está na própria estrutura, e essa estrutura torna a mudança quase impossível, como é que se sai dessa gaiola de ferro constitucional? E aqui vem a resposta do Levinson, a proposta mais polêmica de todas: convocar uma nova convenção constitucional. Basicamente, apertar um botão de reiniciar para que a geração atual de americanos possa redesenhar suas próprias instituições. E embora pareça uma coisa de outro mundo para o sistema federal, a ideia não é totalmente estranha nos Estados Unidos. 14 estados, como Nova York, por exemplo, têm nas suas próprias constituições um mecanismo que, de tempos em tempos, pergunta para o povo se eles querem ou não uma convenção para reformar o governo estadual. É claro que uma proposta radical como essa gera um medo enorme, muitos riscos. E uma análise séria precisa olhar para essas preocupações, que são bem legítimas e que até os defensores da mudança reconhecem. O maior medo é o de uma convenção fora de controle. É o receio de que, uma vez que a porta for aberta, tudo possa ser mudado, inclusive direitos fundamentais, como a liberdade de expressão ou outras proteções legais.
No ambiente político polarizado, o medo é que a demagogia leve a resultados ainda piores que os atuais. O próprio Levinson resume bem esse dilema. É aquele conflito clássico. É melhor ficar com o diabo que se conhece, no caso, a Constituição atual, com todos os seus problemas, ou se arriscar com o diabo que não se conhece, que seria o resultado incerto de uma nova convenção. E essa é a grande questão que fica no final. Diante de todas essas evidências de um déficit democrático, onde está o maior risco? Em agir e tentar mudar, ou em não fazer nada e continuar como está? A resposta para isso define não só o futuro da política americana, mas o próprio sentido da expressão governo do povo.